Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e eu vou dar continuidade às aulas desta unidade curricular comum, intitulada Interculturalidade e Diversidade Amazônica. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 4 e ela tem como objeto de conhecimento povos tradicionais da região amazônica. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Povos tradicionais da região amazônica, povos tradicionais da Amazônia, povos indígenas e suas tradições, a interculturalidade e o diálogo entre os diferentes. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós iremos falar de povos tradicionais que vivem aqui na região amazônica e nós vamos focar nos povos indígenas que vivem aqui. Mas eu gostaria de esclarecer com vocês que os povos indígenas não são os únicos povos considerados tradicionais e que vivem aqui na Amazônia. Existem outros povos tradicionais que vivem aqui na Amazônia, como, por exemplo, os ribeirinhos, os quilombolas. A gente não vai analisar de uma forma mais profunda esses povos, tá? Mas a gente vai aí tentar caracterizar de uma forma mais geral os ribeirinhos e também os quilombolas e focar mais na questão dos povos indígenas. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer com vocês também, neste primeiro momento, é a questão de quem a gente pode considerar como um povo tradicional, tá certo? Bem, eu vou pegar lá o decreto 6.040 de 2007, que elege ali, elenca alguns critérios que são necessários para definir uma população, um povo como tradicional. Dentre esses critérios estabelecidos nesse decreto estão a prática de uma cultura própria, tá? Há também as questões das relações sociais desenvolvidas por esses povos, a forma como esses povos vão interagir com o seu território, que é bastante diferente da forma como a maior parte da população interage com o território. Para os povos tradicionais, normalmente o território ele tem um simbolismo muito grande, porque foi nesse território que viveram seus ancestrais, é o caso, por exemplo, das populações indígenas, além de todo o conhecimento ancestral, certo? Feito esse esclarecimento, ou esses esclarecimentos, a gente vai agora analisar como era essa Amazônia antes da chegada dos invasores, dos colonizadores europeus, certo? Os indígenas já estavam aqui e a gente vai entender um pouco como era essa dinâmica que existia aqui na Amazônia antes da chegada dos europeus. Acompanhem comigo. Bem, olha só, os povos indígenas, de uma forma geral, que são considerados aí povos tradicionais, eles já estão aqui na Amazônia há um tempinho, tá bom? Estima-se que eles já estavam aqui há 32 mil anos ou 39 mil anos atrás. Então, é uma cultura, são povos com tradições ali milenares, tá certo? E os povos amazônidas, eles desenvolveram estilo de vida bem integrado com os benefícios que a floresta pode dar e também com as restrições que a floresta, que o bioma amazônico ele acaba impondo, certo? Destaco para vocês que dentro da geografia a gente estuda os chamados vazios demográficos, que são áreas no nosso planeta que têm baixa densidade demográfica, baixo quantitativo populacional. Essas áreas são as regiões polares, por serem muito frias, os desertos também, tá? As regiões montanhosas e também a floresta amazônica, tá certo? As florestas tropicais de uma forma geral e também a floresta amazônica. Então, os indígenas, eles conseguiram desenvolver aqui, aproveitar, na realidade, o potencial oferecido pela floresta tropical, tá certo? Bem como conseguiram também ser resilientes em relação às dificuldades impostas ali pela floresta tropical, tá certo? Qual o quantitativo de povos indígenas que haviam aqui, professor, nessa área onde hoje está o território brasileiro e a América do Sul? Acompanhem comigo. Olha só, estima-se que na América do Sul
Antes da chegada dos europeus, nós tínhamos ali aproximadamente 6,8 milhões de indígenas, certo? E no território brasileiro, na área onde hoje está o território brasileiro, estima-se que nós tínhamos ali entre 2 e 4 milhões de indígenas. Repetindo, tá? Na América do Sul, 6,8 milhões de indígenas e na área onde hoje está o território brasileiro, entre 2 milhões e 4 milhões de indígenas. E eles estavam espalhados ali, né, distribuídos entre 100 povos diferentes. Agora imagine comigo, tá, turma? A gente tinha uma diversidade muito grande de povos e culturas aqui. Imagine a quantidade de saberes, imagine a quantidade de conhecimento que essas populações elas tinham e que foram se perdendo em decorrência do violento processo de colonização. Certo? Agora a gente vai entender um pouco quais são esses povos tradicionais que vivem aqui na Amazônia. Não são só os indígenas, tá? Temos outros povos, outras populações, outras comunidades tradicionais que vivem aqui na Amazônia. Embora nessa aula a gente vai focar mais na questão dos povos indígenas. Acompanhem comigo quais são esses povos. A gente tem aqui os indígenas, que é o que a gente vai detalhar, tá bom, com vocês. E os indígenas podem ser considerados aqueles povos que habitam a Amazônia, representando ali a maior parte da população tradicional do nosso país, tá certo? Os ribeirinhos, eles são caracterizados por viverem às margens dos rios, igarapés, lagos, que a gente tem aqui na floresta amazônica. Eles dependem basicamente da pesca, da agricultura familiar e da coleta de produtos florestais para a sua subsistência, tá? É uma população muito ligada à dinâmica da floresta, em especial ao ciclo de cheias e vazantes dos rios. E temos também os quilombolas, tá? Que são ali os remanescentes dos quilombos, tá? Fundados ali por escravos que fugiram ali em busca da liberdade, em busca também de sair de todo aquele sofrimento imposto ali pelos donos dos engenhos e fazendas, certo? Os quilombolas representam ali a resistência à escravidão e a luta também pela liberdade. Então, nesse momento, a gente vai caracterizar um pouco os povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e também os quilombolas, e depois a gente vai se ater mais à questão dos povos indígenas, certo? Vou começar falando um pouco da população ribeirinha aqui na Amazônia, certo? Olha só, a população ribeirinha, como eu já falei para vocês, são aquelas comunidades, aqueles povos que vivem ali nas margens dos nossos rios, igarapés, lagos, certo? Eles têm um modo de vida muito condicionado à dinâmica da própria floresta. Então, basicamente, a sua vida depende da reprodução das plantas, da fauna, da flora também, tá certo? Depende também do ciclo de cheias e vazantes dos nossos rios. Então, a vida deles é condicionada pela dinâmica da própria floresta. Eles retiram da floresta tudo aquilo que eles precisam para a sua subsistência. Produzem um pouco de excedente e esse excedente eles acabam comercializando para adquirir aquilo que a floresta e que eles não conseguem adquirir e retirar da floresta, certo? A população ribeirinha habita casas parecidas com essa que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Ela é feita em cima de uma palafita, e essa palafita é para evitar que a água, no período de cheia, entre na residência, tá, e acabe provocando prejuízos, em especial material, para essas populações. A gente vê que às vezes as cheias são mais intensas. Olha, nesse caso aqui desta casa, teve um ano que a cheia foi mais forte e alagou o piso dessa casa. Eles criam uma espécie tem uma técnica, na realidade, a maromba, tá, que eles conseguem subir um pouco mais esse piso e fugir aí da água, certo? É uma população que depende do bioma amazônico funcionando direitinho para eles sobreviverem, tá? Nesse período de cheia, de seca extrema que nós estamos vivenciando, em decorrência das mudanças climáticas, essas populações sofrem muito e seu modo de vida fica comprometido a ponto da sua existência ficar comprometida, certo? Bem, falando agora um pouco de uma outra comunidade tradicional, que são os quilombolas, tá? A gente vai tratar agora, primeiramente, para a gente compreender quem são e como estão distribuídos esses quilombolas, a gente vai tratar basicamente da concentração dessa população quilombola aqui no Brasil. Já caracterizei, já disse o que são, tá bom? E agora a gente vai definir um pouco como é que eles se encontram espacializados dentro do território brasileiro. Acompanhe comigo. Eu tenho um mapinha aqui que a gente vai ver, olha
Olha, vamos passar, estamos vendo aqui o mapa. Esse mapa a gente tem que fazer a leitura dele da seguinte forma. Ele está colorido, vocês já perceberam, né? Temos cores mais claras nesse mapa, tá bom? E temos cores mais escuras, já chegando próximo de um tom de vermelho ou um vermelho mais intenso, tá bom? Quanto mais vermelho for o tom pintado dentro desse mapa, tá bom? Quanto mais vermelho for a área no mapa, mais populações quilombolas a gente tem. Esse mapa traz dados de 2022 do IBGE. E a gente observa que a maior parte da população quilombola vive na região Nordeste, mas eles não se concentram somente na região Nordeste. A gente observa aqui no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte da região Norte, em especial ali no Norte do Pará, a gente também tem um quantitativo expressivo dessa população. A gente vai tentar agora espacializar essa imagem através de um gráfico, tá bom? A gente vai analisar agora essa imagem através de um gráfico que apresenta ali os números relacionados à população quilombola. Acompanhem comigo. Olha só, temos aqui um gráfico em forma de pizza, tá? É um gráfico, tá? Só para eu me certificar. E a gente tem aqui a distribuição da população quilombola por região aqui no país. A gente tem o Nordeste como sendo a região que mais concentra a população quilombola aqui no nosso país, são mais de 816 mil, isso representa mais de 70% da população quilombola existente aqui no Brasil. A região Sul é que apresenta o menor quantitativo, um pouco mais de 25 mil, isso representa um pouco mais de 2% da população quilombola existente no Brasil. O Centro-Oeste tem mais de 37 mil quilombolas, isso representa cerca de 3,25% da população quilombola no Brasil. A região Norte tem cerca de, um pouco mais, na realidade, 114 mil quilombolas, isso representa quase 10% da população quilombola no Brasil. E a região Sudeste é a segunda região que mais concentra a população quilombola, são mais de 167 mil, tá? Isso representa um pouco mais de 14% da população quilombola do nosso país. Então a gente tem a região Nordeste, a região Sudeste e a região Norte como sendo as regiões que mais concentram população quilombola dentro do território brasileiro, certo? Agora que a gente já sabe como a população quilombola ela está espacializada dentro do nosso território, tá bom? Qual é a região que concentra a maior população quilombola, a gente vai tratar agora dos povos tradicionais da Amazônia, mas agora focando mesmo na questão indígena. E a gente vai começar a fazer isso analisando a questão quantitativa do quanto de indígenas existem, vivem aqui no Brasil, na Amazônia também de uma forma mais específica. Acompanhe comigo. Olha só, segundo os dados que a gente tem mais recentes, de 2022, a gente tem aqui no Brasil aproximadamente 1.693.535 indígenas, tá certo? A maior parte dos indígenas do nosso país, cerca de 51%, eles se encontram numa região chamada de Amazônia Legal, que é uma regionalização que a gente utiliza para definir basicamente até onde vai o bioma amazônico, tá certo? Ela pega a região norte em sua totalidade, mas entra também ali parte do Maranhão e o norte do Mato Grosso, tá certo? Então essa área a gente define como Amazônia Legal, que é onde vive a maior parte, mais da metade da população indígena existente aqui no nosso país, certo? Os dois estados com maior número de população indígena são o Amazonas, que tem mais de 490 mil indígenas vivendo aqui, é o que mais concentra a população indígena, e a Bahia, que tem mais de 229 mil indígenas vivendo nesse território. Então, o Amazonas, que tem mais de 490 mil indígenas, e a Bahia, que tem mais de 229 mil indígenas, são os estados que concentram mais população. Esses dois estados juntos, eles representam ali mais de 42% da população indígena existente no nosso país, certo? E agora a gente vai verificar como é essa concentração da população indígena por município, tá? Ainda considerando os dados de 2022. Manaus é o município brasileiro com maior número de pessoas indígenas. São mais de 71 mil indígenas vivendo no município de Manaus. São Gabriel da Cachoeira tem em torno de 48 mil indígenas vivendo nesse município e Tabatinga tem ali 34 mil indígenas aproximadamente vivendo
nesse município. Então, esses 3 municípios do estado do Amazonas são os municípios ali que concentram o maior quantitativo de população indígena e não poderia ser diferente, né? Já que o estado do Amazonas, ele é o estado que tem a maior população indígena do nosso país. Dando continuidade, vamos fazer a análise agora, entendendo quantos grupos étnicos existem dentro do nosso país em relação às populações indígenas. São mais de 180 povos indígenas aqui. Professor, são muitos. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que nós tínhamos, antes da chegada dos europeus, mais de 1000 grupos étnicos por aqui? Então, eles foram reduzidos, né, de uma forma significativa. Foram praticamente dizimados. Muitos povos desapareceram durante o processo de colonização, tá bom? E a gente continua criando uma conjuntura nada favorável à existência desses povos tradicionais, em especial as populações indígenas, certo? A gente tem também aqueles povos que vivem isolados e eles ocupam aí uma área de aproximadamente 110 milhões de hectares. As pessoas costumam questionar o porquê os indígenas precisam de tantas terras, né? Para eles garantirem a subsistência deles, eles precisam de uma área maior, porque eles precisam coletar da floresta o seu sustento, a sua própria dinâmica de organização precisa da floresta. E eu faço uma reflexão com vocês. A gente sempre questiona por que os indígenas precisam de tanta terra, né? Mas a gente não para pensar que uma pessoa só no nosso país, às vezes detém áreas bem maiores do que algumas comunidades indígenas, de que algumas áreas indígenas que a gente tem aqui no nosso país, certo? Bem, agora a gente vai analisar essa população indígena dividida por região aqui no nosso território. Como esse percentual de população indígena que a gente tem está dividido por região. Quando a gente falar de região agora, a gente está falando de região norte, região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, tá bom? A região norte é que apresenta o maior quantitativo de população indígena, a gente já sabe, são um pouco mais de 44% da população indígena do Brasil está na região norte. O centro-oeste, ele tem aproximadamente 11, perto de 12 quase, tá? Por cento da população indígena. O sul tem um menor percentual, cerca de 5,20% da população indígena. A gente tem também o Nordeste, que é a segunda região com maior população indígena. São mais de 31% da população indígena vivendo ali na região Nordeste. E o Sudeste tem cerca de 7,28% da população indígena dentro dessa região, certo? Então, é dessa forma que a população indígena está espacializada dentro de cada região do nosso país, certo? Agora a gente vai compreender também quais são os grupos étnicos mais numerosos em relação ao quantitativo, tá? Eu tenho aqui uma lista dos 10 mais numerosos e eu vou apresentar aqui para vocês. Acompanhem comigo. Bem, os ticunas, tá? Eles lideram esse ranking, é o grupo étnico mais numeroso, são mais de 48 mil indígenas da etnia ticuna, tá certo? Isso representa 2,83% da população indígena do nosso país, dados também do censo do IBGE, tá bom? Seguido dos guaranis, que tem mais de 33 mil indígenas dessa etnia, isso representa quase 2% da população indígena do nosso país, e a gente tem outros grupos étnicos, como os caiapós, os yanomamis, os terenas, os macuxis, a surini, dentre outros. Então, esses aqui são os grupos étnicos que apresentam a maior concentração, a maior população, né, indígena aqui do nosso país. São esses grupos étnicos, certo? E agora a gente vai ver também os 5 estados que apresentam o maior quantitativo de população indígena, tá? A gente já sabe que o Amazonas lidera esse ranking, seguido ali pelo estado da Bahia, e a gente vai ver quais são os outros 3. O estado do Mato Grosso ali tem mais de 116 mil indígenas vivendo nesse estado. Pernambuco tem mais de 106 mil indígenas vivendo nesse estado. E a gente tem também Roraima, que é o 5º estado que concentra a maior população indígena, com mais de 97 mil, certo? Se a gente levar em consideração que a população do estado de Roraima não é tão alta, esse é um valor significativo, né? Professor, se a gente fosse espacializar essa população em um mapa, como ficaria? Tenho aqui um mapa para apresentar para vocês com a distribuição da população indígena. Acompanhem comigo. Olha só, a gente observa aqui que, de fato, a região norte é a região que mais tem população indígena, que mais concentra a população indígena. Isso porque, se a gente observar aqui na nossa legenda, tá? Quanto mais vermelho for
a área pintada no mapa, tá? Maior concentração de população indígena. Então a gente observa que o norte do país, de fato, olha, é a região que mais concentra população indígena aqui no território brasileiro. Se a gente pegar a área que a gente define como Amazônia Legal, que é basicamente essa daqui, tá? Perdoe o professor aqui, tá bom? É mais ou menos essa área aqui, tá? A gente observa que é onde de fato está a maior parte da população indígena que vive aqui dentro do território brasileiro, certo? Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês em relação à população indígena é sobre o crescimento dessa população indígena que nós estamos vivenciando. Eu trouxe aqui dados dos últimos censos, de 2010 e 2022. Acompanhem comigo. A gente teve um salto ali no quantitativo de pessoas que se declararam indígenas, consideradas na realidade indígenas. Muito delas se declararam, tá bom? E esse aumento está relacionado principalmente ao fato de hoje nós estarmos mais conscientes da nossa identidade cultural e da gente reivindicar os direitos que são das nossas comunidades, tá bom? Então, por isso, muito provavelmente, não só por isso, mas por uma série de fatores combinados, mas esse é um elemento importante, tá? A gente teve esse salto ali na população que se declarou, né, indígena dentro do nosso país, certo? E agora a gente vai tratar dos povos indígenas e suas tradições. Acompanhem comigo. Olha só, a cultura indígena ela está relacionada ao modo de ser e de viver dos povos indígenas, que não é nada homogêneo. A gente tende a acreditar que os indígenas são todos iguais. Não, tá, turma? Cada grupo étnico é um universo, tá? Tem cultura, tem hábitos, rituais, língua diferente, tá? Então, desconstruir essa ideia que a cultura indígena ela é homogênea, ela é igual. Ela não é. Ela é bastante heterogênea e isso é muito bom, tá bom? Imagina a quantidade de saberes que a gente tem em função dos diversos povos indígenas que vivem aqui pela Amazônia e também pelo Brasil. A cultura indígena, ela tem uma herança ali feita de tradições milenares, como eu falei para vocês, eles já estão aqui, olha, há alguns milênios, que está enraizada nas diversas etnias que compõem os povos indígenas aqui no Brasil e também em todo o mundo, tá certo? Bem, e agora a gente vai ter, eu vou apresentar para vocês, alguns elementos que são comuns, né, dentro dessa cultura indígena, tá? A gente viu que ela é heterogênea, mas existem alguns elementos ali que estão presentes de uma forma geral na cultura indígena, nos diferentes grupos étnicos indígenas, tá bom? Acompanhem comigo. Olha só, a gente tem aqui as relações, tá bom, de parentesco que organiza boa parte das sociedades indígenas. A gente tem também a organização socioespacial e arquitetura, que também é presente em todos os grupos étnicos indígenas, em todas as comunidades indígenas. A medicina tradicional também é um elemento importante, comum dentro da cultura indígena. A economia de subsistência, né? Eles produzem basicamente para se alimentar. A ideia de que tudo que chega até a aldeia, né, até a comunidade é de todos, tá bom? Os rituais religiosos e a cosmovisão também são um pouco parecidas nas diferentes culturas indígenas e também os jogos e brincadeiras que se assemelham bastante, tá bom? Então esses são os elementos comuns ali dentro das comunidades indígenas, tá certo? Dentro dos povos indígenas. Bem, eles estão organizados, essas questões da cultura, em 3 patamares, que operam ali alguns sistemas, tá bom, de significados. A gente tem a dimensão simbólica e aqui está o que representa, né, os significados e símbolos contidos dentro dessa cultura indígena. E são muitos, tá bom? Por exemplo, as águas, a floresta, tem um significado diferente para essa população. A gente tem também a dimensão econômica, tá bom? Que compreende os segmentos econômicos que geram ali trabalho. Eu não digo nem riqueza como a gente conhece, né, mas gera aquilo que eles precisam para sobreviver, contribuindo, obviamente, para o desenvolvimento local e regional dessas comunidades. A gente tem também a dimensão cidadã, tá? Que tem a ver com o etnodesenvolvimento de um povo. O patamar da etnicidade da cultura indígena se constitui no modo como os povos indígenas dirigem as suas reivindicações culturais ao Estado. Então é uma forma ali da população indígena também lutar
pelos seus direitos, certo? E agora eu vou apresentar para vocês alguns elementos da cultura indígena que a gente vai entender também como nossos, né? Já que a nossa cultura, a nossa identidade enquanto amazônida, ela é atravessada, obviamente, pela cultura indígena. Então, muitos desses elementos da cultura indígena que eu vou apresentar aqui para vocês, na realidade, eles fazem parte da nossa cultura, né? Da nossa identidade cultural enquanto amazônida. Acompanhe comigo quais são esses elementos da cultura indígena. A gente tem aqui as artes, de uma forma geral, a gente tem as danças também, a gente tem as questões religiosas, temos também os rituais, temos também a arquitetura, é um ponto importante, temos também a questão das vestimentas. Então, todos esses elementos ali, eles compõem a cultura indígena e eles estão presentes na nossa identidade cultural enquanto amazônidas, por exemplo. Como eu falei para vocês, a nossa identidade cultural amazônica ela é atravessada pela cultura indígena. Então, muitos desses elementos que eu vou apresentar para vocês, nós vamos se identificar. É o caso, por exemplo, das comidas típicas indígenas aqui na Amazônia. Acompanhem comigo e digam se vocês já não comeram ou gostam, inclusive, bastante das comidas que a gente vai apresentar aqui. Acompanhem comigo. Apresento a vocês aqui algumas comidas que são comuns no nosso dia a dia, né? É o caso, por exemplo, do tucupi. Quem não gosta, por exemplo, de um frango no tucupi, uma caldeirada de tucupi, um pato no tucupi, né? Muito bom. Temos também mais elementos aqui da culinária indígena que estão incorporados também na nossa dieta. Vamos acompanhar o próximo. Olha só, além do tucupi, a gente tem o caxiri, que é uma bebida característica também, tá certo? Que ali faz parte da identidade cultural indígena e da nossa identidade também enquanto amazônida. Vamos para a próxima, que com certeza vocês já comeram, ou já viram o preparo, ou sabem como fazer, né? Muitos de nós sabemos como fazer. É o caso do tacacá, né? Quem não gosta de um tacacá 4 horas da tarde, só para dar aquela esfriada aqui no clima da Amazônia, certo? Temos mais comidas que com certeza vocês irão se identificar, porque, como eu falei para vocês, a cultura indígena atravessa em cheio a nossa identidade cultural enquanto amazônica. Olha só, peixe moqueado, né? É muito bom, gente. E a gente acabou incorporando esses elementos da culinária indígena como sendo também parte da nossa culinária. E é parte da nossa culinária, conforme eu já disse para vocês, certo? Dando continuidade, vamos para o próximo. A gente tem também a tapioca, né, que virou até comida fit, né, para quem quer manter a boa forma. Então, saiu da nossa região e ganhou aí todo o território nacional. Próximo a apresentar para vocês, a próxima comida, com certeza vocês gostam, mas agora toma uma observação, tá? O tucumã, ele tá muito caro. Por hora, eu não estou comendo, tá? Quando o preço cair, com certeza a gente vai atrás novamente. Próxima comida, eu vou apresentar para vocês nesse momento, é a farinha, né? Faz parte da nossa dieta, tá, turma? Se não tiver o arroz, se não tiver o feijão, se não tiver a farinha, parece que a gente não comeu. Então, a farinha, juntamente com os outros elementos, né, de alimentação, com o feijão, com o arroz, ela complementa ali a nossa dieta, certo? Temos, então, além da farinha, temos mais o açaí, é claro, turma. Então, a gente tem a combinação perfeita para um bom almoço. Açaí, farinha e peixe assado, né, turma? Então, esses são os principais elementos ali da cultura indígena. E agora a gente vai também analisar mais um elemento da cultura indígena. Acompanhe comigo. A gente tem aqui a cerâmica, né, que é um outro elemento importante da cultura indígena. A gente tem as cestarias também. Temos mais elementos da cultura indígena aqui, ligados aos artesanatos. As pinturas corporais também são importantes elementos aqui que a gente traz da cultura indígena. Temos também a arte em plumaria, que também marca aí esta cultura, a cultura indígena, certo? E agora a gente vai entender um pouco como se dá essa interculturalidade e o diálogo entre os diferentes. Acompanhe comigo. Bem, como deve ser essa interação entre nós e os povos indígenas? Deve ser de reconhecimento e valorização da diversidade, tá? A gente deve estabelecer um diálogo
respeitoso, aberto com os povos indígenas. A gente precisa aproveitar esses saberes das populações indígenas, tá bom? Imagina a quantidade de saberes que esses povos têm em relação à floresta. Ações conjuntas para enfrentar desafios e parar com o massacre aos povos indígenas que vem ocorrendo desde o período colonial, desde o processo de colonização, tá bom? E garantir a existência desses povos, assegurando principalmente o direito à terra. Como eu já disse a vocês, tá, turma, a nossa cultura, a nossa identidade enquanto Amazônia, da nossa identidade nacional, ela é atravessada pela cultura indígena. E não tem como ser diferente, tá? Ela está envolvida na formação da nossa identidade, tanto quanto amazônica, como também como brasileiro, certo? E com isso a gente chega ao fim desta aula.